Como é que está a escola do seu filho? Ele estuda qual? Estuda em uma escola estadual, municipal? Estuda em uma escola particular? Como é que está a situação do seu filho, da sua filha? Ele chega em casa reclamando do calor? Não deu para concentrar? Como é que é a situação? Porque tem uma escola no bairro Iririú que os professores já estão pedindo socorro. Não só os alunos, mas os professores estão pedindo socorro. Ontem, inclusive, a gente teve aula paralisada por alguns instantes porque não tinha como. Os alunos não conseguiam se concentrar. Alunos apáticos, palavra da professora, alunos passando mal, alunos desmaiando por conta do forte calor. E eu pergunto para você, como é que está a sua escola? Manda mensagem para a gente. Eu fui até o Iririú, conversei com 2 professores que me contaram o que essa escola está passando. Tem 16 salas, 7 tem ar-condicionado. O problema é que a energia cai, a energia elétrica da escola cai direto, a fiação elétrica não suporta mais. A escola foi crescendo ao longo dos anos e a fiação não é para atender tanta gente. E aí, o governo do estado vai fazer alguma coisa? Nós fomos ver o problema, mas também fomos atrás de uma resposta. Bora assistir. Escola Doutor Tufidip, aqui no Iririú, onde nós recebemos algumas informações, inclusive de pais de crianças, pais de alunos, que a situação está bem complicada em relação até a estudar, a conseguir ficar dentro da sala de aula, a se concentrar. Para a gente falar sobre esse assunto, vamos conversar com a professora Fernanda, vamos conversar com o professor Gabriel também. Deixa eu chamar a Fernanda primeiro. Chega aqui, professora. O que aconteceu nesse dia de hoje, que inclusive alguns alunos até foram dispensados da aula, é isso? Nós temos um problema que não é de hoje, é um problema recorrente já nos últimos anos, da infraestrutura elétrica da escola. Então nós temos ao todo 16 salas de aula, 7 contam com ar-condicionado e as outras só com ventilador. Mas o nosso principal problema está na queda de energia. Então dezenas de vezes por dia a energia cai, aí tem que vir alguém aqui fora, ligar o disjuntor, o que é um risco também, e aí os alunos ficam naquele calorão. A gente sabe que a sensação térmica está muito alta, a semana está bem difícil, por isso a dificuldade de aprender, né? A gente vê alunos desconcentrados, apáticos, alunos com pressão baixa, desmaiando, professores também se sentindo mal por conta desse calorão e da falta de estrutura. O que é feito nesse momento daí? Tentam tirar os alunos da sala de aula para tentar talvez achar uma sombrinha, uma árvore, algo assim? Tem que buscar alguma alternativa? Então, estávamos buscando tudo que é possível. Tem uma biblioteca, que é o espaço de leitura deles, a gente está usando como sala de aula. Tem um auditório, que é um espaço para reuniões, a gente usou como sala de aula, mas a energia cai. Então, se a gente liga o ar-condicionado, a escola, a rede não suporta, não tem como. Hoje, às 10 da manhã, a gente adotou uma medida um pouquinho mais drástica, que foi colocar todos os alunos no pátio, fazer uma conversa geral com todos eles, para informar, para ver se encontra saídas, para pressionar o governo de alguma forma, para que ele abra os olhos. Nós estamos perdendo qualidade na educação. Nós, professores, temos aula para dar, temos conteúdo preparado, queremos trabalhar, queremos dar aula, mas não temos condições mínimas adequadas. Não tem como, o professor Gabriel está por aqui também. Boa não tarde. Tem como, professor. Muito boa tarde. Boa tarde, sem condições. Então hoje pela manhã, na verdade, os alunos não foram dispensados, né? Foi apenas uma paralisação para conscientizá-los, né? Até mesmo porque eles sofrem juntamente conosco, então não tem condições de trabalho, mas não tem condições de aprendizado também. Parte das salas são climatizadas e parte não. Então, e como a professora salientou, a rede não é adequada. Então a energia cai frequentemente, isso inclusive desliga os aparelhos de ar-condicionado e ventilador das salas que não tem, né? Desliga a lousa, desliga o computador, isso acaba implicando até na queima dos aparelhos. Ontem queimou uma geladeira, então não tem condições de ensino e aprendizado. A gente fez essa paralisação pela manhã e pela tarde justamente para chamar a atenção para esse problema que é crônico, ele não é recente, ele se estende já por anos nessa escola. Até explicar para os pais e deixar muito claro, sim, como a professora informou, que não é que vocês querem parar a aula, enfim, não, eles estão só aqui, para pedir de fato que venha aqui, que se faça um estudo na fiação elétrica, isso, que troque, enfim. Exatamente, a escola já tomou as medidas administrativas possíveis, né? Mas até agora não surtiu efeito, então nós gostaríamos que a gerente regional e a própria sede mesmo tomem providências e instale os aparelhos de ar-condicionado nas salas onde não tem, né? E que faça a adequação da rede elétrica para que suporte esses aparelhos. Desse jeito não dá, eu imagino que os alunos ficam suando o tempo todo, como a professora comentou. Imagina que se
Na sombra já é difícil, imagina numa sala fechada, sem ar-condicionado, com 30 pessoas, as salas desse lado ainda pegam sol a tarde toda, né? Então realmente é impossível. E professora, o local da sala de aula tem que ser um local confortável para os alunos, para os professores também, um local de aprendizado que seja agradável. Isso é fundamental nos dias de hoje. Isso é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Não tem como aprender com uma sensação térmica de 45 graus, não tem como. A apatia dos estudantes, a falta de atenção é complicado, não tem como cobrar deles, né? Então a gente precisa de um espaço adequado, de uma educação de qualidade. Que os pais entendam também que, na verdade, a busca é por uma condição melhor para todos, né, professor? Sim, inclusive eles estão convidados a gente já chegou a acionar o Conselho Tutelar, né, a Vigilância Sanitária, para que viesse aqui medir a temperatura. Os pais estão convidados a vir conhecer a estrutura da escola onde os filhos estudam e constatar que realmente não existe um ambiente adequado e que não existe aprendizado em função das condições climáticas, né? Essa é a situação aqui no Iririú, nessa escola. Claro que a gente também vai atrás de uma resposta agora para entender se tem uma previsão de algum tipo de serviço nesse sentido ser feito para dar mais conforto, né? Afinal, quando a gente fala em educação, a gente fala também em conforto aí desses alunos para poderem estar aprendendo. Olha, a Coordenadoria Regional de Educação de Joinville está acompanhando a situação na escola Dr. Tufidip e informa que o processo para a reforma elétrica da unidade ele já está em andamento. Além disso, segundo eles, a escola recebeu novos ventiladores para atender as salas de aula nessa última semana. Para que a aprendizagem dos estudantes não seja prejudicada, as aulas elas seguem acontecendo normalmente. E nós, claro, vamos continuar acompanhando esse caso. Primeiro aqui, né, essa é a nota oficial do governo do estado. Claro que a gente tem que parabenizar esses professores que foram ali e deram a cara a tapa para falar sobre um assunto tão importante e que muita gente às vezes não tem coragem de reclamar. O fato é que essas crianças, esses adolescentes, eles precisam de melhores condições, inclusive os próprios professores. E tudo mudou. Há 20 anos o ar-condicionado não era acessível como ele é hoje em dia, ainda mais para o governo do estado de Santa Catarina. Então isso é fundamental. Informação que se tem é que o governo está comprando mais ar-condicionado e está chegando, né, nas escolas. Agora precisa também mudar a fiação elétrica. Você vê que tem algumas salas sem ar. Se você coloca ar nas outras salas, aí mesmo que esquece a energia elétrica, né? Então, até antes de botar o ar-condicionado, tem que cuidar da fiação elétrica da escola, porque ela não está suportando. E não é um problema isolado aqui em Joinville, e nem só desse bairro. Em outros locais também esse problema existe, viu? A gente continua acompanhando.